E agora nós vamos conversar sobre o Boletim Focus, divulgado nesta manhã pelo Banco Central, com o Leonardo Santana, que é o sócio da casa de análise Topgen. Oi, Leonardo, muito bom dia para você, tudo bem, meu amigo? Olá, Eric, bom dia, tudo certo? Então tá bom, seja bem-vindo aqui ao Real Time. Ô, Leonardo, estava conversando um pouquinho mais cedo, a gente mostrava o Boletim Focus junto com o Rodrigo Loureiro, e já são 13 semanas seguidas de queda, né, na estimativa de inflação para este ano. Só que você trazer a inflação para baixo, como a gente mostrava, nós temos uma perda aí talvez do PIB. Como é que dá para equilibrar isso? Como é que o mercado trabalha com isso? Você reduz a inflação, mas também você perde de outro lado na economia, Leonardo. Exato, mas isso já é algo esperado pelo mercado, tá? Eric, a queda do PIB é o famoso sabor amargo do remédio. Porque qual que é a ideia? Se eu preciso aumentar, se a inflação ela cresce, eu preciso aumentar juros para controlar a inflação. E quando os juros aumenta, eu seguro a economia. E um dos grandes reflexos de uma economia apertada é a queda do PIB. Então, isso hoje é visto por uma ótica boa. E é muito engraçado falar, ué, queda no PIB, mas PIB é crescimento, o brasileiro, o governo, todo mundo depende do crescimento. Mas primeiro eu controlo a inflação, Eric, e depois eu penso em crescimento. Então, ter essa economia apertada, ter essa projeção de PIB em queda ali no nosso Boletim Focus, mostra que realmente o trabalho do Banco Central foi efetivo em manter a sua taxa de juros alta por mais tempo. Hoje estamos em 15%, e aí nós temos uma projeção agora, você estava comentando anteriormente sobre a projeção de queda em relação à inflação, a taxa de juros norte-americana. Então nós também temos uma projeção de queda antecipada. Nós tínhamos uma projeção de queda para o primeiro corte, né, para as voltas do corte de juros aqui no Brasil, para janeiro de 2026. O mercado já antecipa isso possivelmente até dezembro, Eric. Ô, Leonardo, a gente viu que o Jerome Powell, ele deu uma sinalização de que pode reduzir, né, uma taxa de juros. Bom, o mercado entendeu uma parte, entendeu que pode reduzir em 0,25% já em setembro. Isso poderia respingar no Brasil também, já cortar os juros? E aí você acredita, por exemplo, que a meta da inflação ou a inflação pode chegar pelo menos para o teto da meta, em 4,5%? Ou você acha cedo para a gente falar isso? Vamos lá, em relação a respingar, sim, na verdade não é de hoje que isso se respinga, tá? Hoje a gente tem uma confirmação pelo Jerome Powell que os empregos foram afetados pelos juros altos e ele precisa fazer alguma coisa. E isso se reflete em maior probabilidade no corte de juros dia 17 de setembro. Só que essa probabilidade ela já vinha sendo antecipada por indicadores de inflação, de PIB, de emprego nos Estados Unidos que já vieram baixos. Então nós já estávamos tendo, Eric, uma migração em massa de capital para os emergentes. E para a gente, aqui no Brasil, estava entrando esse dinheiro. Então, por isso que a gente viu por diversas vezes o nosso dólar renovando o mínimo do ano, a nossa bolsa batendo máxima histórica, justamente por conta disso. Tanto aproveitando a nossa renda variável que estava descontada, quanto aproveitando a nossa taxa de juros mesmo aqui no Brasil, que é uma das mais altas do mundo, em 15%. Então, isso já se respingou. Essa semana, Eric, nós temos indicadores de inflação vindo lá dos Estados Unidos, o famoso PCE, que é um dos indicadores preferenciais do Fed, o Banco Central norte-americano, e vai ajudar a definir esse rumo realmente da taxa de juros. Aí entra na segunda pergunta que você fez, em relação à meta dos juros, se realmente a gente consegue chegar na meta. Vamos esperar os indicadores para a gente ter uma clareza maior, mas isso está se aproximando sim. Ainda está um pouquinho longe dessa meta, né, dessa banda de oscilação, digamos assim, mas está se aproximando. Vamos ver como é que vai sair o PCE, que nós temos, tanto aqui no Brasil, nós temos indicador de inflação, o IPCA 15, quanto nos Estados Unidos, nós temos o PCE. Vamos aguardar esses dois indicadores que vai dar um rumo melhor ainda desse otimismo do mercado em relação a juros, possivelmente queda de juros aí logo à frente. Leonardo, a gente viu na primeira reação, logo depois da fala do Powell, uma euforia, que a gente aqui, até no Real Time, descreveu como até exagerada, né? A gente viu uma bolsa disparando, a Ibovespa B3 passando de 2%, o dólar derretendo. Hoje a gente já percebe que tem uma calibragem, né? O dólar já abriu a segunda-feira com uma ligeira alta, a gente daqui a pouco já abriu, daqui a pouco a gente vai mostrar também a bolsa aqui, o Ibovespa B3, como é que está o índice. É um movimento pontual e até te pergunto isso pelo seguinte, a gente sabe que quando há corte de taxa de juros, por exemplo, no Brasil, o investidor, ele aí deixa da renda fixa, né, do investimento um pouquinho mais consistente,
para aumentar ali o apetite por risco. Dependendo do corte de juros nos Estados Unidos e um possível corte ou manutenção aqui, pode mudar um pouquinho o movimento do mercado financeiro, eu digo em bolsa, em renda fixa ou outros investimentos? Eric, vamos só tomar muito cuidado com o time disso. O mercado ele precifica muito antes, os investidores eles precificam muito antes. Então essa precificação de corte, tanto nos Estados Unidos, dia 17 de setembro, quanto no Brasil, aí se aproximando para dezembro, isso é antecipado, Eric. Então a gente já está há muito tempo precificando isso. Então a Bolsa norte-americana já bateu vários recordes históricos agora nesse mês de agosto, mês de julho, justamente precificando isso. E aqui no Brasil também. Então, Eric, pode ser que a gente veja um movimento contrário, eu não descarto essa possibilidade. Cortou juros e as bolsas estão caindo, estão realizando exatamente, porque o mercado, temos uma frase no mercado que é o seguinte, Eric, sobe no boato e cai no fato. Então ela sobe com o possível burburinho de corte de juros. Só que quando tem um corte de juros, isso já foi 45 até mais dias atrás, antecipado esse movimento. Os investidores já compraram. Então no corte de juros, eles podem ter uma realização. Se isso acontecer, não estranhe, é normal, porque o mercado já vem antecipando. Então nós estamos com o mercado norte-americano perto das máximas históricas novamente. Aqui no Brasil também, o nosso Ibov está pertinho. Mesmo depois de uma forte realização ali na semana passada, com as falas do ministro Alexandre de Moraes, com as frases do Dino, que deu uma queda forte no nosso Ibovespa, mesmo assim ele já teve uma grande retomada ali na sexta-feira, depois das falas de Jerome Powell. Então ele está ali pertinho das máximas históricas novamente. Resumo geral da ópera, em dia 17 de setembro, pode ser que a gente veja um movimento contrário, uma forte realização, não uma forte alta como a gente esperava, Eric. Então o mercado ele tem essas pegadinhas, a gente tem que ficar esperto, antecipando também as movimentações. Porque aí se o mercado se posiciona comprado, né, a hora que você tem movimento, você passa para a venda e realiza lucro para colocar um dinheirinho no bolso, né, Leonardo? Aí o mercado vai estar olhando mais para frente novamente. Vamos continuar tendo mais cortes, quais são as projeções para daqui a 40, 60, 90 dias. É isso. Agora, Leonardo, dependendo então dessa reunião do dia 17 de setembro, se você corta juro nos Estados Unidos, o investidor ele procura mercado onde tem uma taxa de juros maior. Como o Brasil, por exemplo, né, um mercado emergente, você acaba trazendo investimento e, no caso, o dólar aqui. Quando você inunda um mercado com dólar, você acaba derrubando a cotação da moeda americana. Um dólar mais barato pode acelerar a queda da inflação. Essa expectativa também é boa. Você não só trabalhar com juro, mas com um mercado abastecido de dólar, você também traz uma inflação um pouquinho para baixo? Assim, a gente pode trazer dólar para baixo. A gente está aí hoje na dólar muito perto das mínimas do ano, Eric. E a gente estava ali a 5,70, eu falei que o dólar podia cair um pouco mais, 5,60, eu falei que o dólar podia cair um pouco mais, e eu fui jogando a projeção de dólar para baixo até uns 5,47, 5,45, hoje a gente está 5,40. Eric, eu vou trazer a mesma projeção que eu trouxe anterior. Eu tenho um pouco mais de movimento de queda para o dólar, eu tenho mais possibilidades de entrada de capital aqui no Brasil, tanto para aproveitar a nossa renda fixa, que ainda é uma das mais altas, mesmo com projeção de corte, e para aproveitar um impulsionamento muito legal na nossa bolsa. Se a nossa bolsa, Eric, hoje está a gente está mais ou menos a 140 mil no nosso Ibov, com uma taxa de juros a 15%, se a gente cortar essa taxa para cerca de 10%, a gente pode ter uma alta muito ainda acentuada da nossa bolsa. Mas eu vou trazer a mesma projeção. Cuidado com cai no boato e sobe no fato no mercado de dólar, porque a gente já inundou muito o nosso mercado aqui com dólar, a gente já está muito perto das mínimas do ano, lembrando que a gente iniciou o ano perto da casa dos 6, 6,20, 6,30, então a gente já teve uma correção bem acentuada no nosso câmbio aqui no Brasil este ano. E aí minha preocupação fica, será que quando a gente realmente começar os cortes de juros nos Estados Unidos, será que não pode ter aquela realização e eu ter um movimento corretivo natural e saudável do mercado de dólar também? Então eu vejo uma projeção ali, Eric, para o nosso câmbio, assim que, mais ou menos o preço que ele está ali para uma estabilização, a 5,35, a 5,40, uma estabilização por aí. E vamos aguardar os próximos rumos da política monetária em relação aos indicadores de inflação que vai sair essa semana, realmente quando cortar juros, mas eu também não descarto o movimento corretivo, saudável e natural para o câmbio, uma vez que ele já teve uma queda bem acentuada, uma queda acumulada iniciando bem acentuada já para o mercado de câmbio, tá? Perfeito. Então, o investidor que está nos assistindo, né, fique ligado aí no insight de Leonardo Santana. Leonardo, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui no Real Time. Sempre bom tê-lo aqui conosco. Obrigado pelo convite, Eric. Até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço, um bom dia para você.